Hoje tenho a alegria de estar aqui comigo, um grande amigo, colega, parceiro de várias aventuras astrológicas por aí, Carlos Holanda, e nós vamos conversar sobre essa polêmica entre astrologia e astronomia. Uma antiga polêmica e, de certa forma, meio unilateral é a questão do confronto entre astronomia e astrologia, que para os astrólogos isso não existe. Todo bom astrólogo tem que conhecer fundamentos de astronomia e todo astrólogo é apaixonado pelo céu, então a informação astronômica para a gente sempre é enriquecedora, concorda? Concordo totalmente, é uma falsa polêmica. Marinho. Exatamente. Até alguns astrônomos que já conhecem a astrologia, ultimamente tem isso, já se perceberam que são... Tem. O Ronaldo Rogério de Freitas Mourão era um. Com certeza. Grande Ronaldo Rogério. Tinha o maior respeito pela astrologia. Ele não entendia por que alguns pares criavam tanto caso, porque são saberes diferentes, isso destinados a coisas diferentes, que partem da mesma origem. A astrologia e a astronomia eram uma coisa só. Não existia astronomia até mais ou menos o século XVIII. Verdade. O Nicolau Copérnico ele vai desenvolver aquela teoria heliocêntrica que vai romper com todos os paradigmas, todos os modelos de céu aristotélico ptolomaico, com a Terra no centro, camadas de planetas até chegar a Deus. E ele rompe com isso aí, mas ele mesmo, quando faz a teoria, ele não publica. Só publica assim quase que no dia da morte dele. Eu me lembro dessa medo de ser queimado na fogueira. Isso aí. Giordano Bruno levou uma nessa, levou uma. Por causa disso. Assou lá direitinho, coitado. Exatamente. Tem um momento específico, Carlos, nessa história toda dessa rivalidade, entre aspas, entre astronomia e astrologia? Tem. Olha, depois do Copérnico, lá no século XVI, existe do século XVII até o finalzinho do século XVIII, iníciozinho do XIX, um processo chamado Revolução Científica. Sim. É durante a Revolução Científica onde o conceito de ciência que a gente entende hoje não era a mesma coisa, tá? Perfeito. É durante essa Revolução Científica, eu vou explicar o porquê que não era a mesma coisa, que há essa divisão, há um processo, e é muito lento. O Portugal, por exemplo, continuava ensinando astrologia nas universidades até 1750 e alguma coisa. E em outros países ela foi banida, literalmente, antes disso. Em 1666, o ministro Colbert da Economia tirou a astrologia das universidades em favor do novo paradigma. Isso aí. Mas aí colocou como... Até porque na época ele não tirou a astrologia porque de repente mudou o paradigma, então achou uma bobagem. Mas porque na época era muito comum ter astrólogo de rua. Eram os astrólogos que faziam leituras aleatórias, com cálculo mal feito, pegavam almanaques de astrologia, que eram reproduções literais de posições astronômicas, astrológicas, da Idade Média. Caramba. De 300, 400 anos antes. Então eles reproduziam ipsis litteris, então tomavam aquilo como verdade. Claro que não funcionava, então ele baniu com aquilo ali. E outra coisa, o conceito de ciência, assim, eu não defendo a astrologia como ciência, acho que não precisa. Também não precisa. Acho que é desnecessário, ela funciona independentemente de se encaixar no modelo científico atual. Mas o conceito de ciência que a gente tem hoje, ele foi sendo lapidado desde as artes liberais, do trivium e do quadrinho. As artes liberais, lógica, gramática, música, retórica, matemática, enfim. Aquilo ali eram artes liberais, você vê que não é arte de pintura, não é fotografia, não é arte no sentido amplo da palavra. É arte no sentido de fazeres, de técnicas, de saberes que são aplicados. Então é uma coisa que exige um pensar. Portanto, todo esse tipo de saber era o que se entendia até então como ciência. Saber ciência, conhecimento. Por aí mesmo, por aí mesmo. Na verdade, os sufixos já explicam tudo, né? Exato. Nomia é medição, né? Exato. E logia é símbolo, discurso. Sistema, discurso, exatamente. Discurso dos astros, né? E teve um congresso uma vez que a gente chamou uns astrônomos, lembra? Teve, foram muito interessantes. Foram muito interessantes e um deles lá disse que não sabia nem queria saber de astrologia. E a grande falácia da desqualificação da astrologia, da suposta desqualificação da astrologia, é colocar isso não funciona, porque eu sou desse signo e isso não funciona. Claro Como que se não fosse só o signo solar. Tem N coisas para entrecruzar no mapa, é uma malha, é uma trama para poder ler. Aquilo ali nunca vai se repetir de pessoa para pessoa. Então só signo solar é absolutamente insuficiente. Genérico. É genérico demais. Tem uma discussão que teve uma época que o Carl Sagan, lembra do Carl Sagan, da série Cosmos, antiga, dos anos 80?
fizeram uma experiência numa universidade, colocaram 2 bobagens escritas num papelzinho e passaram para uma turma distribuídos aleatoriamente. Cada um colocava assim, esse aqui é do signo tal. Né? E as pessoas olhavam, achavam que aquilo ali, nossa, está batendo comigo. Trocavam de turma e acontecia o mesmo fenômeno. Acontece que aquilo ali é explicável psicologicamente. A pessoa quer se identificar. Perfeito. Ela tem um filtro, né, se chama percepção seletiva. Ela quer se identificar com aquilo ali. Mas a leitura do mapa, ela ultrapassa isso, assim, com uma distância astronômica da coisa. Né? É muito diferente. Me perdoe o trocadilho, mas é muito diferente. É por aí mesmo. Para a gente que estuda astrologia, a astronomia é um grande barato, né? Porque tem informações, e eu acho interessante, às vezes também, sabe o quê? É que determinadas informações astronômicas confirmam a natureza simbólica de um planeta. Incrível, porque Urano, que tem uma órbita completamente louca, né? Ele tem anda deitado. O eixo dele aponta para o Sol, é o único planeta que faz isso no sistema solar. Ele aponta para o Sol e ele gira assim. Né? E o Plutão, que tem uma órbita tão elíptica que ele chega a sair e às vezes... Ele cruza a órbita de Netuno. Ele cruza a órbita de Netuno, que é um planeta que está mais próximo, né? E o fato de Plutão ser considerado hoje planeta anão, que muita gente perguntou isso. Nossa, e agora? O que vai acontecer com o meu mapa? Nada, eu continuo. Quando me perguntaram isso uma vez, eu disse, olha, o Plutão está adorando, está na clandestinidade. Não muda nada, né? A potência dele só aumenta. Só aumenta. Obrigado aí pelas tuas iluminações. Eu que agradeço, Marcelo. E estamos aqui no canal, no Espaço Astral. Vejam o endereço aqui, apareçam lá, inscrevam-se e esperamos vocês.